Salve! Meu nome é Maiara, eu faço parte aqui do Quilombo Cotô, da freguesia de São Paulo, o nosso KMX. Esse final de semana nós estamos em festa. Sexta, sábado e domingo tem celebração de nascimento 99 anos do Malcolm X. Nesses dias a gente se reúne com o povo preto, com muita cultura, muita capoeira, muito maracatu, muitas oficinas, muitas músicas. A gente vai se reunir para celebrar o legado e a história, as ações que Malcolm deixou de ensinamento para a nossa comunidade. Então, se você quer participar com a gente, entra nas páginas do Quilombo Cotô, pega o Linktree, pega as informações, a programação, vê como se inscreve e vem com a gente. Eu vou dar continuidade à leitura da autobiografia do Malcolm X. Capítulo 8, Acuado. Houve uma batida na porta. Sammy, deitado na cama de pijama e roupão, gritou. Quem é? Quando West Indian respondeu. Sammy meteu debaixo da cama o espelho redondo de barbear com duas faces contendo o que restava do pó de cocaína, ou cristais, para dizer a verdade, enquanto eu ia abrir a porta. Quero meu dinheiro, Red. Um .3220 é uma arma engraçada. É maior que um .32 comum, mas não chega a ser tão grande quanto um .38. Eu já havia encarado antes alguns negros perigosos, mas ninguém que não estivesse pronto para morrer não se metia com West Indian Art. Eu simplesmente não podia acreditar. Fiquei apavorado. Estava tão incrédulo com o que acontecia que me era difícil formar palavras com o cérebro e a boca. Cara, qual é o caso? West Indian Art explicou que pensava que eu estava tentando alguma coisa quando lhe dissera que havia acertado a aposta. Mesmo assim, me pagaram os $300 até poder verificar os talões de apostas escritos. E como ele já esperava, eu não havia combinado o número que alegara, mas sim outro. Ficou doido, cara? Tratei de falar depressa. Pelo canto do olho, tinha visto que Sammy estava enfiando a mão por debaixo do travesseiro onde guardava seu .45 do exército. Como um cara esperto como você, Art, iria pagar alguém que não tinha acertado? O .3220 deslocou-se bruscamente e Sammy ficou paralisado. West disse-lhe, eu deveria dar um tiro no seu ouvido. Virando-se novamente para mim, ele acrescentou, não tem meu dinheiro. Devo ter sacudido a cabeça, pois lhe dou prazo até amanhã, ao meio-dia, para arrumar. Ele estendeu a mão para trás e abriu a porta. Recuou, saiu para o corredor e bateu a porta. Era um impasse clássico do Código dos Marginais. O dinheiro não era o problema. Eu ainda dispunha de uns $200 que recebera. Se o dinheiro fosse o problema, Sammy poderia cobrir a diferença, mesmo que não dispusesse no momento. Suas mulheres poderiam levantar rapidamente o necessário. O próprio West, diga-se de passagem, teria me emprestado os $300 se eu pedisse, pois já ganhara 10% de milhares de dólares que eu apostara. Certa ocasião, ao saber que eu estava na pior, ele chegara a me dar algum dinheiro resmungando. Vê se isso gruda no seu bolso. O problema todo era a situação em que a atitude dele nos deixara. Para um vigarista, em nossa selva do asfalto, prestígio e honra eram coisas muito importantes. Ninguém podia permitir que se espalhasse a notícia de que fora passado para trás. Se alguém o enganara, o fizera de trouxa. E o pior do que isso, ninguém podia se dar ao luxo de deixar transparecer que podia ser blefado, que se assustava com uma ameaça, que carecia de coragem. West sabia que muitos jovens marginais adquiriram prestígio e subiam de posição em nosso mundo, tapeando os marginais mais velhos e depois espalhando, para que todo mundo soubesse. Ele pensava que era isso que eu estava tentando fazer. Por outro lado, eu sabia que ele estaria defendendo a sua posição ao divulgar a ameaça que me fizeram. Por causa desse código, conheci pessoalmente pelo menos uma dúzia de marginais do Harlem, que, ameaçados, acabaram tentando sair da cidade, caindo em desgraça. A partir do momento em que a notícia se espalhasse, qualquer recuo de um dos dois seria inconcebível. Todos estariam aguardando as notícias sobre a confrontação.
Eu tinha conhecimento também de pelo menos uma dúzia de confrontações em que vira já era e seguia direto para o necrotério. Enquanto o outro entrava em cana por homicídio culposo ou sentava na cadeira elétrica por homicídio de primeiro grau, Sammy emprestou-me seu ponto 32. Minhas armas estavam no meu apartamento. Pus o ponto 32 no bolso, juntamente com a mão, e saí. Não podia sumir de circulação. Tinha que aparecer em todos os lugares que frequentava habitualmente. Pensei que era ótimo o fato de Reginald não estar em Nova York naquele momento. Ele poderia tentar me proteger, e a última coisa que eu queria era que meu irmão levasse um tiro na cabeça dado por West India. Fiquei parado por algum tempo numa esquina, a mente completamente confusa, os pensamentos embotados, típicos do viciado. Será que o West, comecei a pensar, estava blefando pra cima de mim? Será que estava querendo me fazer bancar o palhaço? Alguns marginais mais velhos adoravam fazer os mais novos bancarem os palhaços. Eu sabia que ele não iria assumir uma atitude daquelas, ao contrário de muitos outros, por causa de $300. Mas todo mundo naquelas bandas era perigoso. Na selva do Harlem, as pessoas eram capazes de desafiar e sacanear os próprios irmãos. Os corretores dos jogos de números muitas vezes desafiavam os viciados que tinham acertado. Eles viviam tão drogados que nunca podiam ter realmente certeza se haviam ou não apostado num determinado número. Comecei a perguntar se o West Indian Art não poderia estar certo. Será que eu realmente me confundira na combinação? Tinha certeza dos 2 números que eu jogara. Tinha certeza de que só mandara fazer a combinação de um deles. Será que me enganara na centena que mandara combinar? Fazer a inversão? Algumas vezes já tiveram tanta certeza que fizeram uma combinação e nunca mais tornaram a pensar no assunto? A menos que essa questão seja outra vez levantada? Começam, então, a tentar confirmar mentalmente e já não sente mais tanta certeza? Estava na hora de eu ir buscar John Parks, a fim de seguirmos para o centro, onde ouviríamos Billy cantando no Onyx Club. Minha cabeça era um verdadeiro turbilhão. Pensei em telefonar para Jean e cancelar o programa, apresentando uma desculpa qualquer. Mas sabia que fugir naquele momento era a pior coisa que eu poderia fazer. Assim, fui buscar Jean no apartamento dela. Pegamos um táxi e seguimos para a rua 52. Havia imensas ampliações de Billie Holiday na fachada da casa. Lá dentro, as mesas quase encostavam umas nas outras, comprimidas contra a parede. Eram mesas grandes, o bastante para caber 2 copos e 4 cotovelos. O Onyx não era lá muito grande. Billy, ao microfone, tinha acabado de cantar um número quando me viu e a Jean. O vestido branco cintilava sobre o refletor. O rosto tinha aquela aparência de índia, meio avermelhado. Os cabelos estavam com rabo de cavalo, que era sua marca registrada. Como próximo número, Billy escolheu uma canção que ela sabia que eu gostava. Você não sabe o que é o amor. Até enfrentar a madrugada, com os olhos insones, até perder um amor que detestou ter perdido. Depois da apresentação, Billy veio até a nossa mesa. Ela e Jean, que não se viam há muito tempo, abraçaram-se afetuosamente. Billy percebeu que havia algo errado comigo. Ela sabia que eu estava sempre alto, mas me conhecia bastante bem para ver que algo estava errado. Na sua linguagem obscena habitual, indagou o que estava vendo comigo. Respondi na mesma linguagem, que era praticamente todo o meu vocabulário naquele tempo, que estava tudo bem, que não tinha uma única preocupação no mundo. Billy não insistiu. Nesta noite, o fotógrafo do clube tirou uma fotografia nossa. Foi a última vez que vi Billie Holiday. Ela está morta. Os tóxicos e um desgosto profundo pararam aquele coração tão grande quanto um celeiro. Aquele som e classe que ninguém poderia copiar com sucesso. Billie Holiday cantava com a alma dos negros.
de séculos de sofrimentos e opressão. É uma pena que aquela mulher preta orgulhosa e maravilhosa jamais tenha vivido num lugar em que a sua verdadeira grandeza fosse apreciada. No banheiro do Onyx Club, aspirei a pequena dose de cocaína que trouxera do apartamento de Sammy. Voltando de táxi para o Harlem, Jean e eu resolvemos tomar mais um drink. Ela não tinha a menor ideia do que estava acontecendo quando sugeriu que um dos meus pontos habituais, o bar de La Marcherie, na esquina da rua 147, com a Saint Nicolas Avenue. Eu estava armado e com a coragem da cocaína, por isso concordei. Depois que tomamos o drink, eu estava tão alto que pedi a Jean que pegasse um táxi e voltasse sozinha para casa. Foi o que ela fez. Nunca mais tornei a ver Jean também. Como um idiota, não deixei o bar. Continuei por lá, sentado de costas para a porta, o que me fazia um idiota ainda maior, pensando em West India Art. Desde aquele dia, nunca mais sentei de costas para uma porta. E nunca mais irei sentar. Mas até que foi bom eu estar de costas para a porta naquela ocasião. Tenho certeza absoluta que se tivesse de frente e visse West entrar, teria atirado para matar. A próxima coisa de que tomei conhecimento foi a presença de West na minha frente, me apontando uma arma, me xingando aos brados. Ele estava, na verdade, fazendo seu espetáculo público, uma demonstração para os outros. Xingou-me dos piores nomes, ameaçou-me. Todo mundo, bartenders e fregueses, ficou completamente imóveis, como se fossem estátuas, sentados ou de pé. Muitos com um copo suspenso em pleno ar. A vitrola estava tocando no fundo do bar. Eu nunca antes tinha visto o West Indian tão alto. Mas não era de uísque, dava para perceber que era algo a mais. E eu conhecia a mania dos marginais de se encherem de tóxicos para fazerem algum trabalho. Comecei a pensar, vou matar Art. Vou só esperar que ele se vire para enchê-lo de chumbo. Podia sentir o ponto 32 comprimido contra as minhas costelas, metido sob o cinto por debaixo do casaco. Como se lesse meu pensamento, West parou de me xingar, e o que disse a seguir me deixou embatucado. Está pensando que vai me matar primeiro, Ed? Mas vou lhe dar algo em que pensar. Estou com 60 anos, sou um velho, estive em Sing Sing. Minha vida está acabada, mas você é um jovem. Mate-me e de qualquer maneira estará perdido. Tudo o que lhe restará será ir para a prisão. Desde então, tenho pensado muitas vezes que talvez o West estivesse querendo me meter medo para que eu fugisse, salvando assim o seu prestígio e a própria vida. Ninguém sabia que eu jamais havia matado alguém, mas todas as pessoas que me conheciam, inclusive eu mesmo, não duvidavam de que eu seria perfeitamente capaz de matar. Não posso imaginar o que teria acontecido em seguida, pelo código, se o West saísse do bar naquele momento, depois de ter me humilhado daquele jeito. Eu teria de segui-lo e travaríamos um tiroteio na rua. Mas alguns amigos de West se aproximaram chamando-o. Art, Art! Ele deixou que os amigos o segurassem ou afastassem. Fiquei observando-os passarem ali pelo lugar que eu estava sentado, lançando-me olhares furiosos. Estavam levando-o para o fundo do bar. Depois, sem demonstrar qualquer pressa, levantei-me, larguei uma nota no balcão para o bartender, sem olhar para trás, saí do bar. Fiquei parado na calçada, bem à vista de quem estava dentro do bar, talvez por uns 5 minutos. Como o West não saísse atrás de mim, acabei indo embora. Deveriam ser 5 horas da manhã, quando cheguei ao centro e fui acordar um ator branco que conhecia. Ele morava no hotel, na rua 45, perto da Sexta Avenida. Eu sabia que tinha de ficar alto.
Parece-me agora inconcebível a quantidade de tóxicos que tomei nas horas seguintes. Com o tal ator branco, consegui arrumar um pouco de ópio. Peguei um táxi, voltei para o meu apartamento, fumei o ópio. Estava com a arma pronta para disparar se eu visse um mosquito tossindo. O telefone tocou. Era a branca lésbica que vivia no centro. Ela queria que eu levasse para si e para sua namorada cigarros de marijuana, no valor de $50. Achei que, como sempre fizera isso, teria de fazê-lo outra vez naquele momento. O ópio me deixara sonolento. Eu tinha um vidro de comprimidos de benzedrina no banheiro. Engoli alguns para me reanimar. As duas drogas atuando em meu organismo davam-me a sensação de que a cabeça seguia em direções opostas ao mesmo tempo. Fui bater no apartamento logo depois do meu. O traficante me deixara levar as marijuanas a granel e a crédito. Ele viu que eu estava tão alto que me ajudou a enrolar os cigarros. Fiz 100 baseados. E enquanto enrolávamos, aproveitamos para fumar um pouco. Eu estava agora cheio de ópio, benzedrina e marijuana. Passei pelo apartamento de Sammy a caminho do centro da cidade. A negra espanhola de olhos faiscantes é que me abriu a porta. Sammy estava gamado por aquela mulher. Nunca antes permitira que qualquer uma de suas mulheres fizesse ponto em seu apartamento por tanto tempo. Agora ela estava até atendendo a porta. A essa altura, Sammy estava bastante viciado. Mal pareceu me reconhecer. Deitado, meteu a mão debaixo da cama e pegou o inevitável espelho de barbear, no qual sempre mantinha os seus cristais de cocaína, por algum motivo que jamais pude compreender. Ele fez um gesto para que eu expirasse um pouco. Não recusei. Seguindo para o centro da cidade, a fim de entregar os baseados, experimentei a sensação que não dá para descrever, em todos os diferentes níveis ao mesmo tempo. A única palavra que posso usar como descrição é intemporal. Um dia inteiro podia estar contido em 5 minutos, ou meia hora podia parecer uma semana. Não posso imaginar qual era a minha aparência quando cheguei ao hotel. A lésbica e a sua namorada prontamente me levaram para a cama, caí em cima e apaguei por completo. Naquela noite, quando acordei, já se havia passado um dia além do prazo fatal marcado por West India. Voltei para o Harlem. A coisa já havia se espalhado. Percebi logo que as pessoas me conheciam. Tratavam de se afastar apressadamente assim que me viam, como se tivessem negócios a tratar em outra parte. Eu sabia que ninguém queria ser apanhado no meio de um tiroteio. Mas nada aconteceu. No dia seguinte também não. Simplesmente fiquei alto o tempo todo. Um garoto metido a besta num bar me provocou e tive de lhe arrebentar a boca. Ele se estatelou no chão, levantou, avançou para cima de mim com uma faca. Eu teria acertado um tiro nele, se alguém não o tivesse segurado. Levaram-no para fora. Ele saiu me xingando, dizendo que iria me matar. A intuição me disse que eu precisava me livrar da arma. Mal havia entregado o ponto 32 a um conhecido que estava no bar, quando apareceu um tira que eu já tinha visto pelo Harley algumas vezes. Ele estava com a mão na coronha do seu revólver. Sabia o que estava acontecendo e ninguém ignorava. Tinha certeza de que eu estava armado. O tiro aproximou-se de mim lentamente. Eu não tinha a menor dúvida de que sequer eu espirrasse, ele misturava os miolos. Quando chegou perto, ele disse: "Tire a mão do bolso, Red", e com todo cuidado. Obedeci. Assim que ele viu a mão vazia, ambos pudemos relaxar um pouco. Ele fez um gesto para que eu saísse na sua frente. Obedeci. O companheiro dele estava esperando na calçada, do outro lado da rádio patrulha, estacionado em fila dupla, o rádio ligado. Com as pessoas parando de olhar, eles me revistaram ali mesmo, na calçada. "O que estão procurando?"
Perguntei quando terminaram a revista sem nada encontrarem. Ed, recebemos o aviso de que você está andando armado. Eu tinha mesmo um revólver, mas joguei no rio. O guarda que entrara no bar me disse, se eu fosse você, Red, deixaria a cidade enquanto é tempo. Voltei para o bar. Ao dizer que tinha uma arma, mas jogara no rio, evitara que os guardas fossem ao meu apartamento. As coisas que eu tinha lá iam me valer uma cana mais firme que 10 revólveres e lhes proporcionaria uma promoção. Tudo estava se acumulando. A situação ia se tornando cada vez mais crítica. Estava acuado, envolvido em encrencas demais. West Indian estava atrás de mim com um revólver. Os italianos que pensavam que eu havia sido ladrão de jogos de dados também estavam atrás de mim. Para não falar do garoto assustado em quem eu dera uma porrada. Nem dos tiras. Durante 4 anos, eu tivera sorte o bastante ou fora esperto o suficiente para escapar à prisão. Jamais havia sido sequer detido. Nunca me meter em nenhuma encrenca séria, mas eu sabia que agora, a qualquer momento, alguma coisa poderia estourar. Sammy havia feito algo pelo que muitas vezes pensei que gostaria de poder ter-lhe agradecido. Estava andando pela St. Nicholas Avenue quando ouvi a buzina do carro, mas meus ouvidos estavam esperando era o estampido de um tiro. Não podia imaginar que a buzinada fosse para mim. Conterrâneo! Virei-me bruscamente, confesso que quase atirei. Mas era Short, de Boston. Ele ficou apavorado com a minha reação, mas logo me controlei e gritei, meu velho! Eu não poderia me sentir mais feliz. Entrei no carro, Short me contou que Sammy lhe telefonara, dizendo que eu estava num beco sem saída e que era melhor ele vir me buscar. E foi o que Short fez, tomando emprestado o carro do pianista da sua banda e devorando quilômetros até Nova York. Não fiz qualquer objeção à proposta de me mandar de Nova York. Short ficou de vigia do lado de fora do meu apartamento, enquanto eu ia buscar e levava para o carro os poucos pertences que me interessava levar. E depois caímos na estrada. Short ficou sem dormir por cerca de 36 horas. Mais tarde, ele me contou que eu falei sem parar durante toda a viagem de volta. E mais uma vez, quero convidar vocês para o nosso evento na sexta, sábado e domingo, 17, 18 e 19, aqui no espaço do Quilombo Cotô, em São Paulo, o nosso KMX, Quilombo Malcolm X. É a celebração do aniversário do brabo Malcolm. Então, 99 anos, com muita capoeira, muita música, muita dança, muito maracatu. Venham comemorar com a gente.